falaremos sobre Albert Einstein. Nome mundialmente conhecido, Albert Einstein deixou sua marca como humanista, cientista e homem de muitas sabedorias. Como humanista, foi partidário do entendimento entre os povos, observador sagaz da sociedade que o rodeava. Foi matemático e físico, considerado uma das mentes mais brilhantes da ciência, um verdadeiro gênio comparado às grandes inteligências de Isaac Newton, Descartes ou Galileu. Entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade quando desenvolveu a teoria da relatividade. Pela sua genialidade em matemática, foi cognominado de criador do universo, pois sua teoria proporcionou ao mundo uma visão inteiramente nova e mais completa do universo. Não há dúvida de que foi um espírito missionário. Ao atingir a idade estabelecida pelo alto, foi ele tornando conhecidas suas ideias e seus cálculos matemáticos. A espiritualidade e seus mentores sempre o ampararam e tudo fizeram no sentido de dirimirem as dificuldades criadas pelos órgãos do corpo físico no tocante à concatenação das ideias e concepções que palpitavam em seu espírito. Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha. Era filho de Pauline Einstein e do engenheiro Hermann Einstein. Aos 6 anos, já estudava violino, incentivado pela sua mãe, completando os primeiros anos de escola na cidade de Ulm e ingressando posteriormente no Instituto Politécnico de Zurique, onde concluiu a graduação em Física no ano de 1900. Em 1901, escreveu seu primeiro artigo científico, A Investigação do Estado do Éter em Campo Magnético, recebendo neste mesmo ano a cidadania suíça. Em 6 de janeiro de 1903, casou-se com Mileva Maric, com quem teve 3 filhos. Em 1905, concluiu o doutorado, quando encaminhou para a revista Anais de Física 4 artigos contendo sua formulação inicial da teoria da relatividade. Em 1909, começou a lecionar física na Universidade de Zurique e em 1910 atuou como professor da Universidade de Praga. Em 1919, alcançou notoriedade mundial após ter sua teoria comprovada através de experiência feita durante um eclipse solar. Em 1921, lecionou física na Escola Politécnica Federal da Suíça e recebeu o Prêmio Nobel de Física. Fez várias viagens pelo mundo, inclusive visitando o Brasil no Rio de Janeiro. Em 1933, mudou-se para os Estados Unidos, lecionou e assumiu a direção do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton. Em 1940, recebeu a cidadania norte-americana e nos anos seguintes participou de diversas palestras e congressos sobre física, publicando mais de 300 trabalhos científicos e aproximadamente 150 obras não científicas. Apoiava sempre projetos em prol da paz mundial. Embora revestindo um corpo carnal de poucos anos de idade, já sentiu o peso da responsabilidade.
Seu pensamento estava preso a problemas transcendentais, vivendo num estado de alheamento para as coisas que o cercavam, mergulhado em seus sonhos. Einstein era profundamente religioso, afirmando mesmo que a vida humana sem religião não tinha sentido. Considerava o Velho e o Novo Testamentos como dois belos poemas, embora tristes, tendo em vista os sofrimentos experimentados pelos profetas e o martírio a que foi exposto Jesus Cristo. Procurava obter respostas às velhas perguntas: quem sou eu? Qual a minha origem? Qual o meu destino? Quando da consagração e comprovação de sua teoria da relatividade, limitou-se a dizer: eu não tenho necessidade de provas. E como chegaste a esta teoria? Perguntou um de seus amigos. A resposta foi clara. Por meio de uma visão, retrucou Einstein. E contou que certa noite, desesperado, em face dos mistérios insondáveis, pretendia abandonar seus estudos, quando então a coisa se produziu. Com impressionante precisão, diante de seus olhos espirituais, delineou-se a imagem perfeita do universo com sua complexa estrutura no tempo e no espaço. Quando menos esperava, contemplou maravilhado a visão perfeita de um plano monstro do cosmos. A partir desse momento, disse ele, readquiri a paz, a convicção, a certeza de que andava em caminho certo. Imediatamente escrevi, explicando minuciosamente essa visão, e a seguir organizei mapas onde desenhei com a máxima exatidão todas as figuras astronômicas em suas diferentes movimentações, de maneira a que qualquer pessoa pudesse tudo compreender. Confirma-se assim a sua mediunidade como vidente. Ainda menino, era muito diferente dos demais de sua idade. É que seu espírito sentia ânsias de expandir-se nesse ambiente árido para a maioria das criaturas. O ambiente da matemática, e em especial aquele que se relaciona mais particularmente com os assuntos atinentes a tempo, velocidade, espaço, dimensão, astros, estrelas. Para isso, todavia, carecia de uma base, ainda que grosseira, em que pudesse firmar-se, para então alçar voo a ambiências mais consentâneas com a verdade. Como adeptos da terceira revelação, sabemos que os espíritos, quando ligados a um corpo físico, sofrem uma acentuada restrição de todas as suas faculdades, restrição essa que se vai diminuindo à proporção que os diferentes órgãos físicos se vão desenvolvendo. Acontece que a força potencial do espírito de Einstein era de tal envergadura que superava, em grande parte, os naturais entraves de seus órgãos materiais e, daí, o porquê de sua incontida paixão, desde criança, pelas obras da natureza. Essa sua inclinação se patenteou aos olhos do pai atônito quando certo dia o filho, então com apenas 4 anos de idade, estava enfermo, acamado. É que seu genitor lhe trouxera um brinquedo novo, isto é, uma bússola. Ingenuamente,
o pai acreditou que essa agulha movediça seria motivo de diversão para o enfermo, tal como divertiam as outras crianças com soldadinhos de chumbo. O menino Albert Einstein, ao receber a pequena bússola, embora febril, arregalou os olhinhos, pôs-se a virar e a revirar nas mãos o pequeno instrumento, atentando ansiosamente nos movimentos giratórios da agulha magnética, para logo a seguir deixar seu pai atormentado com uma série infindável de perguntas, aliás, sensatas, deixando o pobre homem em sérias dificuldades para a elas responder. Teria sido obra do acaso o fato de o pai lhe ter dado esse brinquedo? Absolutamente não. O acaso não existe. Seu genitor, por insinuação espiritual, foi levado a comprar essa bússola porque ela, como realmente sucedeu, faria avivar no espírito do pequeno Albert a lembrança do incalculável papel que a física representa no estudo acerca dos mundos que giram pelo espaço afora. Alguns anos mais tarde, houve novamente a intervenção dos espíritos. Um de seus professores, Talmei, vislumbrando uma trajetória para o seu destino sem par, presenteou-o com um exemplar da geometria de Spilder. Esse presente de Talmei constituiu, por assim dizer, o início de sua brilhante vida de cientista. No cérebro de Einstein surgiam como um cascatear de águas límpidas as reminiscências dos estudos feitos em vidas anteriores. Basta que se diga que ele, Einstein, sozinho, sem qualquer auxílio, atingiu o cálculo integral e diferencial, a álgebra superior e a geometria analítica. Essas suas reminiscências eram de tal ordem que colocavam os professores em posição humilhante perante os demais alunos. É oportuno dizer que a história da humanidade está repleta de casos notáveis de reminiscências. Por exemplo, Jacques Christophe era denominado o gênio monstro, pois que, aos 15 anos, discutia em latim, grego, hebraico e árabe sobre qualquer assunto. Henrique Heinecken falou ao nascer. Aos 2 anos, sabia 3 línguas. Com 2 anos e meio, fez exame de geografia e história antiga e moderna. Van de Kerkhove desencarnou aos 10 anos e 11 meses, deixando 350 pequenos quadros magistrais. Mesolante, o cardeal, discursava em 70 línguas. Os amigos e mentores da espiritualidade dificilmente conseguiam manter com Einstein, por meio de sua mediunidade de inspiração e auditiva, as trocas de ideias, sugestões e esclarecimentos indispensáveis à concretização daquilo a que ele se propusera. As antenas mediúnicas de Einstein eram supersensíveis, tanto assim que ele mantinha sempre conversações em voz alta com entidades espirituais acerca de seus trabalhos. Para os outros, dava a impressão de estar conversando consigo mesmo. No propósito
de dirimirem essas dificuldades, só um recurso havia, o de segregarem-no de toda e qualquer agitação, insulando-o completamente do convívio de seus amigos e admiradores, de maneira a que seu espírito pudesse reencetar essas confabulações com aquela facilidade de tempo atrás. E os espíritos outro recurso não encontraram, senão o de, por meio da projeção de fluidos adequados, simularem uma doença de fundo cardíaco, pois que só desse modo seria ele forçado a um repouso absoluto indispensável. Assim é que, em princípios de 1928, Einstein caiu gravemente enfermo, atacado, como diagnosticaram os médicos, de violenta cardiopatia, obrigando-o, portanto, a permanecer 4 meses no leito. Durante um período de cerca de 1 ano, Einstein experimentou grande abatimento. Essa fraqueza, no entanto, era puramente física, pois que seu espírito não perdera a agudeza e o interesse pelos problemas que o preocupavam. A todos causava surpresa o fato de Einstein não considerar um infortúnio essa enfermidade tão prolongada. É que a paz e o sossego de seu quarto de doente lhe permitiam meditar e empreender suas viagens cósmicas, livres de perturbações estranhas. Foram, assim, reiniciadas suas confabulações com o além, o que lhe propiciou rápidos avanços na dedução completa da teoria geral então idealizada. As pessoas não familiarizadas com a doutrina espírita desconhecem, sem dúvida, o poder extraordinário que os fluidos exercem sobre os espíritos encarnados. Eis porque nos abalançamos em dizer que eles não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. No caso a que nos referimos, relativamente a Einstein, os espíritos, seus orientadores, agiram como um médico que muitas vezes, a bem de seus doentes, tem de usar processos violentos de natureza cirúrgica, etc. Pois que os espíritos, em determinados casos, têm de lançar mão de fluidos que são projetados com certa violência, de modo a atuarem em determinados órgãos do corpo humano,
a fim de causarem os efeitos que se tornam necessários para os fins caridosos então visados. Einstein era um espírito evoluído e missionário. Tinha repugnância a tudo que pudesse ser levado à conta de orgulho, vaidade e ambição. Sua crença era que a riqueza, com suas raríssimas exceções, leva o homem ao egoísmo. São palavras suas. Estou plenamente convencido de que toda e qualquer riqueza terrena impede a humanidade de avançar. Só o exemplo das grandes e belas personalidades como Jesus, Moisés, Gandhi, pode levar-nos a ideias nobres e alevantadas. Neste particular, seu ponto de vista se casa perfeitamente com o do Espiritismo, que diz: sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É a riqueza o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir à saúde se empregados a propósito e com discernimento. Einstein, muito embora não tivesse feito estudos aprofundados em música, era exímio violinista e muitos virtuosos talvez não se igualassem a ele. Costumava dizer: sinto pessoalmente a felicidade em seu mais alto grau, graças às grandes obras de arte. Delas recebo dons espirituais de tal poder que não os posso receber iguais de qualquer outra fonte. O professor Melo Souza, em seu livro Histórias e Fantasias da Matemática, escreveu: quase que se pode dizer que o senso musical de Einstein é uma das muitas modalidades do seu gênio matemático. A mesma força rítmica que governa a matemática e a física parece orientá-lo. A sua execução tem alguma coisa de transcendente e não se apresenta como simples passatempo. Orienta-o e inspira-o a convicção de que a lógica construtiva da matemática é idêntica à do ritmo da música. Na música, disse Garbedian, Einstein encontrava tanto alívio quanto inspiração. O piano e o violino ajudavam-no a levantar o espírito e o coração do peso produzido pelos trabalhos intelectuais e pelas loucuras humanas. Einstein foi também um grande poeta, poeta das estrelas. Com elas falava e entendia-as, porque poeta é igualmente aquele que sabe tecer madrigais
e poemas deslumbrantes, só compreensíveis por quem não ignora que a vida verdadeira está nesse além, que não se vê com os olhos do corpo carnal. Nesses mundos infindáveis em que suas rotações espalham hinos de amor e que só espíritos como o de Einstein podia sentir. Os mensageiros espirituais, em seus comunicados, são acordes em declarar que religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito apreenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, como as pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Religião é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. E dentro dessa conceituação, que Einstein se externa ao declarar que os desentendimentos entre judeus e cristãos foram exageradamente ampliados por fanáticos de ambos os lados. Vivemos todos submetidos ao beneplácito de Deus e possuímos quase as mesmas capacidades espirituais. Judeus ou arianos, livres ou escravos, todos somos criaturas de Deus. Se não aceitamos suas crenças ou eles não seguem as nossas, num sentido mais estrito e minucioso, não há razão para que não lutemos juntos para a finalidade comum de todas as vidas: servir ao próximo e à humanidade. Não há ideal maior que esse. O trabalho pelo bem-estar do homem é o mais sublime de todos os credos. Dessa forma, Einstein assim se expressou em seu livro Como Vejo o Mundo. Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para os outros que por acaso descobri terem emoções semelhantes às minhas. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. E quase demonstro na consciência ao exigir ainda alguma coisa de outro. Sonho ser acessível e desejável. Para todos, uma vida simples e natural de corpo e de espírito. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, esta moral me tranquiliza e me educa. Aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto então melhor meu sentimento de responsabilidade. Vejo o mundo com bom humor. Fazer,
criar, inventar, exigem uma unidade de concepção, de direção e de responsabilidade. Creio profundamente na humanidade. O mistério da vida me causa a mais forte emoção. É o sentimento que suscita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Não me canso de contemplar o mistério da eternidade da vida. Tenho uma intuição da extraordinária construção do ser. Todas as riquezas do mundo, ainda mesmo nas mãos de um homem inteiramente devotado à ideia do progresso, jamais trarão o menor desenvolvimento moral para a humanidade. Somente seres humanos, excepcionais e irrepreensíveis, suscitam ideias generosas e elevadas e ações elevadas. Sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos e atos têm uma única finalidade: a comunidade e seu progresso. Estamos todos nessa terra com a mesma missão de vida. O conforto geral da humanidade é o encargo dos homens brancos e pretos, ricos e pobres, cristãos e judeus, maometanos e hindus. A religião real paira acima de dogmas mesquinhos, de catecismos, de orações solenes e antagonismos. A verdadeira religião é a vida real, vida com todas as veras da alma, com toda a nossa bondade e integridade. Nós, judeus, deveríamos reconhecer a profundidade de um homem de nossa raça, Jesus, que era judeu também. Os cristãos deveriam reconhecer a ligação íntima que os prende à nossa própria religião. Einstein faleceu em Princeton, Estados Unidos, no dia 18 de abril de 1955, e durante a sua vida portou-se como verdadeiro missionário, como perfeito cristão e em plena consonância com os postulados da doutrina espírita.